Olá, biblicistas, paz seja convosco. Vamos a mais um podcast. E nessa oportunidade nós temos uma convidada muito especial, onde nós vamos bater um papo importante, um papo muito legal. Vamos falar de diversos assuntos aqui, mas assuntos bíblicos, teológicos, profissionais, com certeza será uma bênção para você. Então fique até o final do podcast, que eu tenho certeza que será uma bênção. Quem estará aqui comigo hoje é uma pessoa que vocês não conhecem aqui no canal Bíblia Aberta, a primeira vez que ela está vindo aqui, certo? É a doutora Nájila Costa. A doutora Nájila Costa é pediatra, psicanalista, teóloga e também pregadora. Então, nós vamos abordar todos esses contextos aqui, um pouco de psicanálise, um pouco de pediatra, um pouco de teologia, um pouco também da vida pessoal dela. Então, vamos abordar todos esses pontos aqui, por isso eu tenho certeza que esse podcast será uma peça. Nájila, seja bem-vinda, fique à vontade, faça aí mais uma vez a sua apresentação para o público Bíblia Aberta, e é um prazer ter você aqui, sempre aceitando aí o nosso convite. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Prazer é meu estar mais uma vez aqui, podendo falar um pouquinho aí para o nosso público cristão. E é uma honra, né, estar nesse momento aqui nesse podcast. Espero aí que muitas pessoas sejam alcançadas, né, que muitas pessoas possam entender alguns ensinamentos. E vamos que vamos. Beleza. Nájila, nós vamos começar trazendo aqui algumas pautas. Eu queria começar pela vida cristã, né? Você é uma pessoa evangélica, isso é evidente no seu, para quem lhe conhece, é evidente nas suas redes sociais, né? Você é uma profissional que, diferente de muitos, usa a rede social profissional para falar também de Jesus, falar dessa fé, que é muito bacana. Então, dentro desse contexto, né, da vida cristã, eu queria que você falasse um pouco para nós a respeito da vida cristã no dia a dia. Como é a vida da Nájila no dia a dia? Por quê? As pessoas que te seguem nas redes sociais conhecem a Nájila pediatra, conhecem a Nájila psicanalista, né? As pessoas da teologia conhecem a Nájila teóloga, os irmãos da igreja conhecem a Nájila que atua em departamentos, mas a Nájila pessoa, quem é a Nájila pessoa e a Nájila cristã no seu dia a dia? Como é essa vida aí do seu dia a dia? Pois é, professor. Para quem não sabe, eu chamo o pastor Fábio de professor. Vocês mais na frente vão saber por quê, né? E isso é interessante porque, assim, às vezes nós queremos, assim, algo extraordinário para exercer a nossa fé, né? Que é, assim, algo sobrenatural acontecendo, extraordinário. E ao longo da minha caminhada cristã, eu fui entendendo que o sobrenatural de Deus já acontece nas pequenas coisas, no dia a dia, no despertar, né? Que é Ele que nos dá o fôlego de vida. Então, ao longo da minha caminhada, não foi da noite para o dia esse entendimento, mas à medida que a gente vai conhecendo a palavra, vai estudando, a gente vai ver que as pequenas coisas, as pequenas atividades do dia a dia já podem glorificar a Deus, já é uma manifestação do sobrenatural de Deus. É o ordinário se transformando em extraordinário. E assim depois de tendo esse entendimento, eu fui vendo que eu posso exercer minha fé desde o momento que eu acordo, né? Agradecendo a Deus por mais um dia. Quantas pessoas não acordaram naquele dia, né? Neste dia de hoje? Agradecendo pela provisão, pela minha mesa com alimento, com mantimento, né? Vou agradecendo no lavar de louça, né? Que é para glória, ali eu boto todo o meu amor como se fosse para o Senhor, e assim eu vou seguindo ao longo de todo o meu dia, permanecendo na fé, trazendo, né, exercendo a minha fé, exercendo que os ensinamentos do Senhor, nesses pequenos gestos que a gente às vezes quer. Antigamente, como eu disse antes, eu queria que algo extraordinário acontecesse para manifestar minha fé, para exercer minha fé, para glorificar Deus, mas eu fui aprendendo aqui nessas pequenas coisas do dia, né? Desde o momento, como eu disse, ao acordar, ao deitar, passando por todas as atividades que nós temos, né, durante o dia, a gente pode ali estar exercendo nossa fé, manifestando a glória do Senhor. E assim, eu tenho buscado fazer todos os dias. Claro que nós somos falhos e às vezes, de vez ou outra, estamos desanimados
estamos mais cabisbaixos, mas eu sempre tenho assim, eu sempre venho à mente o seguinte: a gente tem que fazer acontecer, né? E aqui no caso exercer a nossa fé, independente das circunstâncias. Claro, talvez um dia a gente não vai ter com tanto ânimo, outras vezes vai com ânimo total, mas assim nós vamos seguindo aí na caminhada. E é isso. Muito, muito bacana, muito interessante. Você falou uma coisa interessante. As pessoas elas esperam um sobrenatural de Deus. Só que elas não entendem, às vezes a gente não percebe que o fato de estar vivo, o fato de ter Cristo como Senhor e Salvador, o fato de mesmo com tanta dificuldade a gente ir superando já é o sobrenatural. Pois As é. pessoas desenvolveram uma crença, que posso até chamar isso de crença limitantes, onde Uhum. elas querem ver um sobrenatural de uma forma assim extraordinária, esquecendo-se dos detalhes que já é extraordinário. Sim, Então, assim, Deus é maravilhoso nos detalhes. E se a gente parar exa e observar os detalhes, né, a gente vai ver Deus em cada detalhe. E às vezes a sim. gente não dá muita atenção para isso. E aí, com Uhum. base nisso, Nájila, eu queria ver contigo a respeito da sua fé, né? Eu sei que você é uma mulher de fé, isso fica evidente, mas eu queria ver a sua fé cristã, né? Como é que a sua fé cristã influencia as suas decisões e ações no dia a dia? Você é uma pessoa que, apesar de ser uma excelente profissional, né, uma pessoa estudiosa, entende muito bem da área que trabalha, as suas decisões no dia a dia, elas são meramente pessoais, são meramente profissionais, ou tem influência da sua fé diante das decisões que você toma no dia a dia? Essa pergunta é interessante, porque muitas pessoas admiram a sua vida, né, se espelham em você, e aí isso pode gerar um choque em algumas pessoas, mas a sua fé, ela tem uma influência importante nas suas decisões no dia a dia? Sim, com certeza. E é como eu disse aqui anteriormente, né, desde o acordar que isso não era e eu quero trazer aqui para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, né, que estão assistindo, que nos acompanham nas redes sociais também, ou quer sejam mais próximos também. Nada foi de repente. Ah, eu me converti, aceitei Jesus e pronto, hoje eu estou como eu estou. Já é um processo, né? E como eu disse antes, eu não tinha esse entendimento. O entendimento ele passou a existir a partir do momento que eu me dediquei à palavra, porque é a palavra que liberta mesmo, não tem jeito. E aí foi nesse momento que surgiu, aí sim parece que é do nada, mas que surgiu essa visão de exercer minha fé em qualquer situação, em detalhes da minha vida cotidiana, né? Então, Sim, nós, eu não quero interromper o teu raciocínio, mas só para abrir um leque numa coisa interessante. Você disse que você se converteu, né, a Cristo, mas que a vida começou a mudar depois que você se voltou para a palavra. Então, dentro dessa experiência, você quer compartilhar que muitas pessoas podem estar na igreja, se denominarem salva cristãs, mas continuam com a vida do mesmo jeito, porque ainda não conhecem a verdade. Visto que a sim, própria Bíblia diz, né, conhecereis a verdade vos libertará. É basicamente assim que aconteceu na sua vida? sim, eu sou convertida há 7 anos a Cristo, graças a Deus, glória a Deus por isso. E os primeiros ali 3, 4 anos, muito tempo inclusive eu acho, eu ia para a igreja, a minha vida era assim, tinha meu dia a dia normal, né, normal assim entre aspas, e no belo domingo eu ia para a igreja, às vezes participava de algum culto extra na semana, tinha célula, às vezes eu ia para a célula, mas era mais frequentadora de igreja mesmo, frequentadora de culto. Na verdade, você era E uma crente denominacional. exatamente. E aí isso foi por uns 3 anos, né? Mais ou menos, 3 para 4 anos. E aí foi quando, eu não sei como, foi a ação mesmo do Espírito Santo na minha vida, e eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Eu fiquei assim me questionando, né? Tem alguma coisa errada, porque hoje eu creio em Cristo, hoje eu sigo ao Senhor, eu vou para a igreja, mas a minha vida pouco mudou. E quando eu falo pouco mudou, não é sentido de ter bênçãos, não.
graças a Deus, eu sempre fui abençoada, mesmo não sendo convertida a Deus, né? E não era essas questões que me incomodavam, mas assim, eu não sabia a palavra, eu não sabia ler, não sabia pregar, eu não sabia ter uma vida com Deus, de intimidade, as coisas do dia a dia pareciam ser as mesmas, e isso foi me incomodando, até que eu fiz um curso de devocional na internet. E a partir daí eu comecei, eu não tinha intimidade com Deus, eu não lia a palavra diariamente, eu achava a Bíblia de verdade um saco, não entendia nada, achava difícil, enfim, botava mil e uma justificativas para explicar meu comportamento de não ter essa constância com Deus, né? E aí foi nesse momento que começou a me incomodar, e aí eu fiz um curso de devocional 7 dias, me lembro como se fosse hoje. E a partir daí eu comecei a realmente, não, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, que eu não fazia, jejuar, eu precisava realmente fazer o que o Senhor nos ensinava. E a partir daí a vida foi realmente mudando, né, conforme aí a vontade, os ensinamentos de Deus. Então, nesse caso, você é uma testemunha, né? Você está compartilhando com a gente uma experiência. Você teve a sua primeira experiência com Cristo, que a levou a tomar a decisão. A gente tem uma experiência. Uhum. Essa experiência, na verdade, é uma conscientização, né? Você reconhece, cara, eu preciso aceitar Jesus para ser salvo. Essa aí é a verdade, é o caminho. Passei por isso, eu sabia que eu precisava de uma mudança e quando eu ouvi o evangelho eu entendi, cara, esse é o caminho, eu preciso aceitar Jesus. Então essa é uma experiência. Na sua narrativa dá para perceber que uma coisa que eu sempre prego, algumas pessoas se convertem e têm o privilégio de mudar imediatamente. Outras é um processo, vai ser um processo, mas outros mais demorados. E aí você deixa evidente que a sua intimidade com Deus veio a partir da busca pelo conhecimento da palavra. Visto que você já era uma médica, né, muito conhecimento profissional, sempre estudando, buscando curso, mas você percebeu que a intimidade com Deus, ela só veio através do conhecimento. Até porque, Exato. Nájila, se não fosse assim, você não ia desenvolver uma intimidade coerente e correta, mas seria uma intimidade que muitos possuem hoje, que é baseada em emoções, tem uma Uhum. fundamentação, né? E daí é importante na Bíblia. Por exemplo, quando eu me converti, a primeira noite eu fui afrontado por um rapaz de uma denominação que a gente considera uma seita, e ele destruiu a minha pequena fé daquele momento. E aquela Uhum. destruição da minha fé me fez tomar uma decisão. Pai, já que eu vou ser crente dessa igreja, eu vou estudar para me ter conhecimento, para mim nunca mais passar por isso. Então eu tive uma experiência diferente, fui forçado a não ser mais envergonhado por causa da minha fé. Você foi mais um trabalhar do Espírito Santo, de um processo de você chegar a um ponto e dizer, cara, a Bíblia é um saco, né? Muitas pessoas não gostam de ler porque não tem desenho, não, é só texto, Uhum. mas você foi É, conscientizada e a partir desse momento você começou a perceber que precisava desenvolver uma experiência de fato com Deus. Seria mais ou menos isso. exatamente, exatamente. Foi dessa forma aí que aconteceu. E aí de lá para cá, eu não parei com relação à palavra, à leitura, ter momento com o Senhor, a oração. E aí, dia após dia, né, a gente vai crescendo aí na graça do Senhor. E aí, a partir de então, a partir dessa conscientização que surgiu, eu sei que foi o Espírito Santo, porque eu já estava 3 anos e pouco, mais ou menos assim, do mesmo jeito, e eu falei, não, não é possível que eu estou em Cristo e eu sou a mesma pessoa no sentido, claro que houve arrependimento de práticas e tudo, mas assim, parecia que a vida não tinha, era a mesma coisa sem graça de antes, mais ou menos isso. E aí eu falei, não, preciso buscar. E comecei a buscar, 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 e assim eu faço todos os dias até hoje, desde então. E aí isso tem me motivado, né, a usar minha fé nas minhas práticas do dia a dia, né? Desde, como eu falei, o despertar, quando eu vou ali para a cozinha, fazer um café, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, tudo isso eu estou exercendo a fé. Porque, veja só, muitas vezes, e a gente vai falar mais de casamento à frente, mas muitas vezes
o esposo não está nem merecendo um café da manhã maravilhoso, né? Mas a gente vai pelo Senhor. Como a palavra diz, tudo que vocês forem fazer, façam como se fosse para o Senhor, né? E aí, depois que eu tive esse entendimento, eu faço assim: fulano não merece, ciclano não merece, ou às vezes eu mesmo não estou disposta, estou cansada, mas eu faço aquilo em nome da minha fé, porque eu sei que o Senhor se agrada daquele agir ali, daquelas situações. Então, é mais ou menos isso. Então, cada coisa que eu faço no dia a dia, eu coloco a minha fé, né? Como eu falei, em pequenas ações, até grandes decisões, né? A fé, com certeza, ela vai aí me movendo para isso. Muito bom. Em relação à sua fé, né? Você apresentou uma ação da sua fé em pequenos detalhes, mas a Nájila, diante de uma situação, diante de uma decisão, eu preciso tomar uma decisão. Você, Nájila cristã, é uma pessoa que vai Uhum. pelo racional, é uma pessoa que coloca a fé, coloca diante de Deus, busca uma direção, ou analisa a situação, pede ali discernimento e age como seria a Nájila diante de uma situação difícil, ela agiria pelo racional, ou nesse caso a sua fé teria influência para você buscar uma ajuda, um discernimento, como seria esse Uhum. processo no seu dia a dia? Pois quando eu que sou médico, por exemplo, a gente estuda muito ciência, a gente vê muita ciência, 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 e não que a ciência seja contrário a Deus, né? Na verdade, tudo que a ciência comprova hoje, a Bíblia já dizia. Mas quando a gente assim, vai muito, né, tem muita essa racionalização, acaba que a gente pode esquecer realmente algumas coisas que só Deus pode fazer, ou que só Deus tem uma direção mais coerente, né, mais correta em relação àquilo. Então, assim, nas minhas decisões, grandes decisões também, incluindo, eu tento sempre buscar a direção de Deus, né? Às vezes, por exemplo, uma situação que eu tenho que decidir rapidamente, é sim ou não ali agora. E é por isso que é importante a gente ser estudante da palavra. Eu digo que a gente tem que ser estudante da palavra, ser estudante da Bíblia. Por quê? Por mais que seja uma decisão rápida, às vezes não dá ali para consultar Deus. Oh, Deus, me dá uma direção, me mostra, me diz alguma coisa assim, né? É uma coisa bem mais rápida, mas você, quando lê a Bíblia, você é estudante, você tem um entendimento, você sabe o que a palavra diz. Você sabe o que a palavra diz sobre aquele assunto ali, né? Sobre aquela decisão que você precisa tomar. E aí fica mais fácil nessas situações que você precisa decidir mais rapidamente, né? Você já tem ali a palavra na sua mente, e você também consegue decidir pautado na palavra, né? Então eu tento assim sempre usar a palavra, sempre a minha fé para decidir, que muitas vezes bate com o racional também, né? Como eu disse, a ciência hoje e tudo, ela é baseada na Bíblia, tudo que a gente sabe hoje, se a gente for precisar na Bíblia, tem lá dizendo muita coisa. Então, eu tento usar a fé. E naquelas situações em que eu posso ter um tempo maior para pensar, para agir, também eu peço a direção de Deus, eu oro ao Senhor, né? Que me dê assim uma luz, me mostre. E às vezes ele vai mostrar na palavra, quando eu estou lendo ali no outro dia, ele olha, isso aqui já é uma direção de Deus. Então, de um modo geral, tanto as decisões que eu tenho que fazer, que eu tenho que tomar de forma mais rápida, como aquelas que eu tenho tempo para pensar, que eu tenho tempo para analisar, eu sempre tento colocar a palavra, que é a vontade de Deus, naquela decisão, né? Sempre. Claro que aquelas decisões que eu tenho mais tempo, eu oro, eu pergunto a Deus, eu questiono, no sentido, Senhor, me ajuda, o que eu devo fazer aqui, né? Tenho mais tempo para isso, mas de um modo geral, assim, tudo assim, eu tento colocar aí à frente a minha fé nas decisões, e muitas vezes, né, acaba ali sendo seria uma decisão que eu teria tomado também, racionalmente falando, seria, às vezes, bate certinho ali. Se eu fosse usar apenas a razão, também daria mais ou Bom, menos isso. o interessante aí é você falar, né, da importância do conhecimento da palavra. Aí tem uma coisa que muitos cristãos não sabem, é o seguinte: a partir do momento que você é uma pessoa que estuda a palavra, a sua vida começa a ser norteada por princípios. E esses Uhum, princípios bíblicos, derivados do conhecimento da palavra, já é uma manifestação de discernimento que te auxilia, né, com o trabalho do Espírito sim. Santo,
a tomar decisões em situações que é urgente. Porque muitas pessoas pensam, não, nesse caso eu preciso orar, buscar Deus. Uhum. Ok, mas existem situações que você não tem esse tempo. E a partir do É, momento que você conhece a palavra, né, os princípios te norteiam e você consegue ter o discernimento para tomada de decisões muito rápidas. sim, Eu queria falar exato. contigo agora, era a respeito, né, do casamento. Você ultimamente tem postado muitas coisas lá no story sobre casamento, falou um pouco também aqui sobre casamento. E eu queria te ouvir falar um pouco disso, né, dentro do assunto Nájila, profissional, né, como é que ela concilia, né, como é que você concilia a vida profissional com a vida de casada. Eu vi que você é muito ocupada, né, muito corrida, a vida é uma loucura, mas como é que faz para conciliar profissional e casamento? Isso é interessante, porque, assim, todo mundo diz: "Ah, tua vida é tão corrida", mas já foi bem mais. Hoje tá tranquilo hoje. Quando inclusive a minha conversão, ela se deu pelo fracasso do meu casamento. Na verdade, na época, eu não era casada legalmente falando, né, mas já vivia muito tempo com ele, meu esposo, que é o Marcos, e eu tive um fracasso mesmo no casamento, a gente ia se separar, e aí foi quando eu tive esse encontro com Jesus, né, a gente às vezes não existe aquele ditado popular: "Não vai pelo amor, ou vai pelo amor, ou vai pela dor", foi mais ou menos isso, eu fui pela dor, né, estava passando um momento difícil, e aí, eu comecei a frequentar a igreja, através de uma tia minha, e foi lá, né, nesse processo aí que eu realmente aceitei a Cristo. Então foi no processo ali que eu estava passando de muita dor pelo fim da relação, né, pelo fim da relação. E e foi assim que se deu de forma resumida a minha conversão. E aí, depois que eu me converti, muitas as pessoas ali que estavam me discipulando, que estavam me acompanhando, né, falou: "Nájila, vamos tentar e tal e tal". E acabei que vamos ver, vamos tentar, né. Ele era meu esposo, apesar de não ser oficialmente, mas já vivia aí há 7 anos, 6, 7 anos com ele. Então era o meu esposo, né. Então aí foi o processo de reconstrução, de restauração do casamento. E aí quando eu comecei a ter esse entendimento da palavra, eu vi que na vida existe prioridades, né. Existia e existem ainda prioridades. E eu gosto sempre de fazer, eu já até fiz aqui com o senhor em lives e até a gente conversando mesmo, sobre a lista de prioridades, né. E dentro dessa prioridade, o Exato, meu casamento é mais importante do que a minha profissão. E aí quando eu tive esse comecei a ter esse entendimento, eu já tive antes de ter esse conhecimento todo da palavra, de ter essa devoção maior, de ter essa intimidade com Deus, isso já me incomodava, porque foi algo que já vinha, né, desgastado, justamente porque eu trabalhava muito nessa época, eu vivia em hospital, dando plantões em cima de plantões, não parava em casa, e aí eu entendi que eu precisava dar um freio nisso e contemplar o meu casamento, porque senão ele ia se perder. E aí foi assim, né, foi nesse processo aí de conversão e de amadurecimento da palavra, de conhecimento da palavra, foi que eu vi que existe coisas que são prioridades na nossa vida e elas são inegociáveis. A primeira delas é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Deus, e depois vem as outras, e nessas outras nós temos aí, para quem é casado, o nosso casamento, o meu casamento. E a partir disso, desse entendimento, o que que eu comecei a fazer? Eu fui diminuindo minha carga de trabalho, né, diminuir minha carga de trabalho. Eh Comecei a estar mais presente em casa, em eh, momentos, assim, que parecem besteira, muito simples, né, e aí vem aí o ordinário, que as pessoas querem que aconteça o extraordinário, mas é nos pequenos detalhes que vai acontecendo as coisas. E assim eu fui fazendo, né, fui diminuindo minha carga horária de trabalho, trabalhando menos, em momentos que eu estaria ausente, eu estava mais presente, né. Passei a dormir todos os dias em casa, porque dormir em casa antes era uma exceção, eu passava mais fora do que em casa, dormia nos hospitais, dando plantão, né, então acabava que dormia pouco em casa. Então eu comecei a dormir todas as noites em casa,
Finais de semana que eu trabalhava, eu comecei a tirar finais de semana de trabalho. E assim eu fui me organizando, né? E assim o casamento começou aí, começou a fluir, teve a restauração para a glória de Deus. E hoje eu tento fazer da mesma forma, né? Então, por exemplo, eu não durmo mais à noite fora de casa, então nem não dou plantão noturno, mas final de semana trabalho em casos excepcionais. Por exemplo, um colega vai viajar, ô Nacho, dá esse plantão por mim para eu poder viajar, né? É uma coisa excepcional, eu vou lá e troco. Ou às vezes, eu vou viajar a última semana de agosto, eu vou viajar a última semana. Aí eu troco com um colega para pegar meu trabalho na semana que eu vou trabalhar e eu pego o final de semana dele. Então, assim, isso aí é casos excepcionais. E aí, mas normalmente no final de semana eu estou em casa com meu marido. E passei a me dedicar mais à minha casa, né? Porque, professor, eu fui criada para trabalhar fora de casa, para ser independente. Então, assim, eu não fui criada para fazer coisas domésticas, lavar louça, roupa, não fui criada assim. Vim de uma família humilde, mas a minha mãe queria muito que eu estudasse, que eu fosse independente, que eu me formasse, tal, tal, tal. E aí deixou os afazeres domésticos de lado. Quando eu casei com ele, lá no início, antes de me converter, eu tive muitos problemas com relação a isso. E aí, quando eu me converti a Cristo, que eu comecei a entender o papel da mulher no casamento, num relacionamento, eu comecei a sair da minha zoninha de conforto e comecei a lavar a louça, comecei a fazer comida, comecei a fazer coisas que para mim, era uma tristeza grande. No início que eu comecei a fazer, continuou sendo uma tristeza, mas eu falei, mas eu vou fazer. Hoje, para mim, eu já não, não é mais tristeza, eu já faço com amor e alegria. E assim eu fui ajustando, né, conciliando a minha vida profissional, porque ele também trabalha, ele está fora de casa, então eu tento estar fora nos momentos que ele está fora, quando ele está, eu tento estar em casa, pelo menos na maior parte das vezes. Nesse caso, Nájila, né, ouvindo a tua história, o teu testemunho, a, assim, Jesus foi crucial, né, para o teu casamento Foi. e a restauração, o desenvolvimento, a educação cristã foi a base, né? E essa educação cristã, ela é interessante porque ela não depende de quem ensina, ela depende de quem está aprendendo. A gente Sim. observa que você foi sendo consciente, a gente fala você sendo conscientizada, mas a gente não pode negar o trabalho do Espírito Santo. E aí está o Sim, nosso, o fato eu, você, de aceitar essa conscientização e estar disposto a mudar. Porque assim, as pessoas elas entendem esse princípio errado. Eu não tenho nenhum poder para te convencer, eu tenho um poder para te conscientizar. O que nos convence é o Espírito Santo. E uma das ferramentas que ele usa é a palavra, é o ensino, é o conhecimento. Isso é fundamental. Só que aí tem uma mão na massa. Se eu não posso te convencer, o Espírito Santo pode, eu posso te conscientizar, aí tem a sua parte que é a mão na massa. É você que vai decidir, depois de conscientizada, depois de convencida, se coloca a mão na massa ou não, porque o que a gente espera é tipo assim, tem pessoas que querem um milagre, elas querem ver a parte que pertence a elas, que é a mão na massa, no caso, você mesmo não gostando, né? Não foi educada para isso, mas você entendeu, cara, isso aqui é o papel de uma mulher, mesmo eu tendo uma vida profissional, mesmo eu tendo condições de pagar uma pessoa, mas é importante que eu faça, porque é um dos meus papéis, eu vou conciliar. Então você teve essa conscientização e foi para a mão na massa, porque exatamente. o grande problema das pessoas é o mão na massa, seria colocar a É. mão na massa de executar, porque a Uhum. conscientização, acredito que muitos até são alcançadas, são convencidas, mas o mão na massa é difícil. E aí, com base nisso, a gente vê que você passou um processo bem delicado, né, interessante, no sentido de com Cristo é possível vencer as coisas. Hoje, né, a gente vê que você dá muita orientação nas redes sociais, tá, tanto nessa questão de saúde mental, a gente vai falar um pouco sobre isso, e Sim. principalmente também para casamento. Aí eu queria perguntar para a Nájila, quais são as suas principais dicas para manter um casamento sadio e feliz? Por exemplo, se você pudesse
bradar isso para o mundo inteiro ouvir, e as pessoas Uhum. precisassem dessas dicas, quais seriam as Sim. dicas que você diria? Olha, tu quer um casamento sadio, tu quer um casamento feliz? Então faça isso, isso, isso e isso. Quais seriam essas dicas? Eu tenho aqui 2 dicas preciosas, 2 dicas, poderia até dizer mais dicas, mas eu acho que a base para todo o desenrolar desse casamento saudável, feliz, começa por essas 2 dicas. A primeira é colocar Deus como centro, né, da sua vida. Eu sempre digo assim: Deus, ele não restaura casamentos, ele restaura as pessoas e as pessoas restauram seus casamentos. Claro que de forma indireta é Deus que faz, mas então, primeira coisa que você deve fazer é colocar Deus como centro da vida. Apesar que a gente tem gente que eu estava até vendo agora, recém agora, hoje, um vídeo dizendo que pessoas que não têm Deus têm casamentos felizes, têm vidas felizes, né? E de fato tem muitas pessoas que não são cristãs, pessoas que se consideram ateu, e elas, aparentemente, muitas vezes têm casamento, ou com filhos, ou uma vida profissional feliz. Antes, É, como eu disse até. esse ponto é interessante, você tocar nisso aí, porque é uma parte que eu sempre uso para ensinar as pessoas. Você pode ter um casamento feliz sem ser cristão, porque Uhum, é o fato de você, eu, a gente ser cristãos é porque a gente entende a necessidade da salvação. Nós uhum, somos cristãos por causa da salvação, nós queremos ser salvos, a gente precisa viver os princípios. E é isso que a gente precisa destravar a chave, porque muitas pessoas, apesar de não serem cristãos, principalmente empresários bem-sucedidos, eles são pessoas sim, que conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, procuram desenvolver um caráter pautado ali nos princípios, e Deus abençoa, porque ter a bênção de Deus, ter um casamento feliz, uma vida profissional de sucesso, não quer dizer salvação. Assim como exato. você não ter isso, não quer dizer que você está perdido. Então, a gente precisa separar, né? Salvação e Isso, bênção, e bênção. Então, esse ponto que isso. você levantou é bem bacana. E eu não tinha esse entendimento antes. Eu ficava, meu Deus, mas tem tanta gente que serve a Cristo e tem determinada dificuldade, ou determinada área não está bem, não está próspera, e pessoas que não servem a Cristo. E depois eu fui entendendo que Cristo veio foi para nos salvar, né? Salvar para nós termos vida eterna com Ele, né? Claro que Ele abençoa os seus filhos, Ele abençoa os seus servos, mas não é essa o principal. O principal sacrifício de Cristo não foi para isso, não foi para eu ter um casamento feliz, não foi para eu ser próspera financeiramente. Claro que Ele quer isso, eu acredito que Deus quer isso de nós, mas não foi por isso. E depois que eu tive esse entendimento, eu aprendi que pessoas que não servem a Cristo também podem ter isso, né? Casamentos felizes, vida financeira próspera. Inclusive, quando eu não era crente, quando eu não servia a Cristo, eu era próspera financeiramente falando também, né? E talvez, se eu for ver, mais próspera antes do que agora, porque antes eu trabalhava mais, né? Então eu tinha mais dinheiro, né? Consequentemente. Então, falando do financeiro, talvez eu ainda era mais próspera antes. Você Mas aí tem um detalhe interessante aí. Você era mais próspera, mas tinha menos sucesso, né? isso, Que é exatamente. diferente, né? As pessoas confundem a É, prosperidade com bem-sucedido. Por exemplo, eu não sou uma sim, pessoa próspera, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu sempre consigo amém. me destacar ou evoluir no que eu faço. Então, isso é ser Isso. bem-sucedido. Isso não quer dizer que eu tenho Uhum. dinheiro, que é prosperidade. Próspero é outra coisa. E aí, isso é bom porque a gente entende que você era mais próspero, mas não era bem-sucedida, da forma que é bem-sucedida hoje. Então, é Exato, importante, né, que os biblicistas, que as pessoas que estão assistindo esse conteúdo entendam que prosperidade é uma coisa, ser bem-sucedido é outra coisa. E muitas é das verdade. vezes, quando a Bíblia ensina sobre prosperidade, ela está ensinando a ser bem-sucedido, né, de ter a bênção de Deus, de conseguir se desenvolver naquilo que a gente está fazendo. E aí, o teu exemplo é perfeito, porque você era mais próspera, mas menos bem-sucedida. E hoje é mais bem-sucedida e continua Uhum, próspera também. exatamente, glória a Deus. Então, primeiro, mas de qualquer forma, eu posso ser bem-sucedida no meu casamento sem ter Deus. Sim, você pode, como a gente acabou de comentar sobre isso.
Mas, para quem crê em Cristo, né, para quem escolheu, decidiu viver com Ele, para Ele tem que ser o centro da nossa vida. Então, primeira dica, por quê? Porque o Senhor, ele traz ensinamentos que vão além do entendimento humano, né? Recente, eu divulguei nas redes sociais aí o Sermão do Monte. Eu gosto muito do Sermão do Monte. Se a gente for ver com os olhos humanos, a gente não consegue fazer muita coisa do que está ali, né? Então, só quando a gente se aproxima de Deus, né, a gente entende da necessidade do Senhor, eu preciso de Cristo para ter a salvação, e a partir dali, eu entendo que os ensinamentos dele são os melhores que existem, e aí sim, a minha vida, ela vai ser bem sucedida também, consequentemente. Então, para o casamento saudável e feliz, a primeira dica é colocar Deus como centro. E colocar Deus como centro não é ir só para a igreja. Ir à igreja, congregar, faz parte de um entendimento que eu tenho com o Senhor, de um relacionamento que eu tenho com o Senhor, de um relacionamento com Deus. Eu entendo que congregar, que está dentro de uma comunidade cristã é importante, mas não é só ir à igreja, não é só ir para a oração, para o ciclo de oração. Não, isso faz parte. É você dispor do seu dia um tempo para Deus. E aí você Então, pode, se você não quiser. nesse caso, o que você está transmitindo é uma coisa que precisa ser bem pontuada, no sentido de. Porque aí, nesse caso, Nájila, você está sendo a teoria, né, saindo do conceito para a prática. E esse é um problema. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, não, você quer ter um casamento bem-sucedido? Você está dizendo, quero. Então, você precisa colocar Deus no centro. Só que colocar esse Deus no centro, para muitos é teoria, para muitos é apenas conhecimento. E aí, pelo que Sim, você está narrando, né, e pelo que eu vejo no dia a dia, colocar Deus no centro é com ações, com atitudes. Atitudes que partem de exatamente. você, no caso, ou seja, deve partir da pessoa para alcançar a outra. E é importante a Sim, gente pontuar isso aqui, porque aí, para você que está nos ouvindo, eu quero que você entenda que colocar Deus no centro é uma coisa que todo mundo sabe, que você sabe com certeza sendo cristão. Mas a Bíblia fala que a gente não pode ser apenas ouvintes. Tiago em 22, temos que ser praticantes. A Bíblia também fala lá no Sermão da Montanha, dizendo o seguinte: aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e as praticas, é semelhante ao homem que edificou essa casa sobre a rocha. Então, esse princípio que a Najela está compartilhando aqui, ele é impactante, porque colocar Deus no centro não é teoria, não é você conhecer, não é você saber, mas serão as suas ações, as suas atitudes, evidenciando que Deus está ali no centro. Eu acredito que essa lição aqui ela é bem impactante para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que vai ajudar muitas uhum, pessoas, Nájila. sim. E aí, quando fala assim, colocar Deus no centro, é também você se dispor para conhecer a palavra, conhecer a verdade. A palavra de Deus aqui, os ensinamentos do Senhor, né, que foram revelados a nós. Eu agradeço, assim, frequentemente eu agradeço, Senhor, obrigado, sim, pelo Senhor ter revelado, né, a sua vontade aqui na Bíblia, né, porque os nossos antepassados, muitos não tinham, né, não tiveram essa oportunidade, e eram talvez até mais firmes do que nós, e eu agradeço por isso. Então, a gente precisa conhecer, porque quando a gente conhece o que Deus quer para nós, a gente passa a não ser mais cego, né? É uma coisa eu não sei o que Deus quer, eu não sei em relação a determinado assunto, eu não sei o que Deus trata, o que Deus fala, o que Deus quer de mim, mas a partir do momento que eu conheço, fica mais fácil, não digo mais fácil, mas você não é mais desentendido, você não é mais ignorante com relação àquilo. Então colocar Deus no centro é a primeira dica, e inclui tudo isso aqui que a gente, né, comentou. E a segunda dica é se esforçar para pôr em prática, que foi o que o senhor já comentou agora, mas de uma forma assim, que posso trazer essa segunda dica, é se esforçar todos os dias para colocar a Eu palavra de fui, Deus eu em fui prática. apressado, eu adiantei o assunto. Seria Não, a mas prática, né? não, Seria, é, seria a prática, no mas caso. colocar em prática e se esforçar. Por quê? É. Porque colocar em prática
vai muito contra o nosso eu, o nosso ego. Muitas vezes vai contra o que a gente pensava, sobre o que a gente imaginava. Por exemplo, eu assim, até antes realmente de conhecer a palavra de Deus de fato, eu achava um absurdo a submissão da esposa, a submissão da mulher no lar. Eu achava que não concordava e eu questionava com Deus, mas eu não consigo entender como é que essa. Porque a gente tem uma visão distorcida da submissão feminina. E aí a gente vem com aquilo, né? A gente traz aquilo que foi construído, que você ouviu por muitos anos, que você viu por muitos anos. E aí, para você é, desconstruir isso, requer esforço, requer trabalho, é difícil. Né? Então, como eu É. falei, a submissão feminina, antes para mim, gente, era uma coisa assim, muito complicada. Eu não conseguia entender. Por quê? Porque Porque na, foi criado na minha cabeça. Foi porque criado na na minha verdade, cabeça, sim, pode falar. foi criado na minha cabeça que a mulher submissa é aquela mulher que é humilhada, que o marido faz o que quer, que ela é tratada como qualquer coisa. Então, assim, quando eu ouvia submissão, eu já ficava, como é que eu posso dizer, já ficava. Alerta, ponto de briga. Exato, exatamente. Já ficava assim, oxente, negócio de submissão aqui, não, senhor, de jeito nenhum. Mas aí, quando eu comecei a conhecer a palavra, colocar Deus realmente no centro da minha vida, eu fui entendendo, eu fui desconstruindo isso e me esforçando, o que é o segundo ponto, né? Para que eu colocasse isso em prática. Mas às vezes é difícil, porque até desconstruir, ixi, demora demais. Porque, na verdade, a Pode. submissão feminina, para você, despertava o gatilho da revolta, não era? Isso, pronto. Era isso que eu queria falar. Era isso que não estava conseguindo Porque aqui desperta, mas organizar. a verdade é porque o conceito de submissão ele é equivocado não só lá fora, para as pessoas não Sim. evangélicas, mas até mesmo dentro da igreja, no público Isso, cristão, isso. né? A gente tem o conceito de submissão feminina equivocada, porque biblicamente a submissão, lá em Gênesis, quando Deus fala que vai fazer uma disjuntora, uma ajudadora, Deus está falando que vai fazer alguém que estivesse ao lado de Adão. Então, tem até uma brincadeira que os teólogos dizem que Deus não fez a mulher da cabeça para não dominar, não fez dos pés para não ser pisada, mas fez do lado para estar ali auxiliando. E na Uhum. etimologia, a palavra submissão seria missão ao lado. Então, quando a Bíblia fala de submissão feminina, está falando da importância e do papel da esposa ao lado do marido. Está ali uma pessoa que auxilia, que orienta. Isso é tão importante porque todo mundo sabe, né, não é só o mundo feminino, mas é como se a mulher tivesse um sexto sentido. Então, eu costumo dizer que quando a mulher amaldiçoa, não faz isso, não vai dar certo, então é melhor o cabo já pisar o freio aí e analisar. Então, esse seria um papel de submissão, né? De missão ao lado, que as pessoas interpretam, ensinam equivocadamente, dando a entender que a mulher está embaixo, não é importante, que na verdade é só o saco de pancada e pronto, e Isso, basicamente isso, né? É um conceito exato, muito equivocado. exatamente. Então, E isso Nájila, dentro da, sim, pode falar. e isso dentro da igreja, né? Como o senhor mesmo falou. É, Inclusive, eu preguei recentemente sobre os papéis, né, de cada componente no lar. E aí falei da submissão da mulher. E aí depois que acabou a culta, a isso, pregação, as meninas falando lá, agora eu entendi, eu não sabia, eu tinha raiva dessa submissão, eu, eu ficava chateada com essa submissão, eu não concordava. Olha para você ver como é a é, distorção desse papel mas, e de muita coisa da Bíblia, né? é, quando a gente ensina, por exemplo, em sala de aula ou alguns trabalhos, o conceito de submissão, aí muitas pessoas ficam, mas rapaz, isso é tudo errado. Você ainda bem que é só Uhum. um pensamento, a interpretação bíblica, né? Só um pensamento. Realmente estava errado. Então, resumindo, né, as duas dicas que você daria para um Sim, casal ser feliz e sadio seria Deus no centro de tudo e depois o esforço que seria as atitudes, as ações práticas para Deus sim, realmente estar no centro, sair do sim. conceito
e Uhum. sair do conceito da teoria para a prática. Seria isso? Isso, isso. Muito Sair top. da zona de conforto, né? Porque muitas vezes É, nós estamos na zona de conforto, que muito de conforto muitas vezes não tem nada, mas sair da zona de conforto, ele requer esforço, ele requer trabalho, ele requer matar o seu egoísmo, o seu eu, todo dia, toda hora, para você poder colocar aquilo em prática. Então, é se esforçar diariamente naquilo que o Senhor quer que a gente faça. E aí sim, você tanto isso tanto serve para a mulher como para o homem, né? E assim a gente vai construindo, sim, um casamento feliz e saudável. muito bom. Então, a gente já conheceu um pouco aqui, né, da Nájila cristã, como é a sua fé. A gente já viu aqui um pouco também sobre casamento, né, uma área que você trabalha. E aí eu queria te convidar para a gente ir aqui para a saúde mental, a tua área de Uhum, atuação na psicanálise, né? A profissional Nájila psicanalista, que abrange aí a área da saúde mental, inteligência emocional. sim, Você até participou de uma mentoria que a gente tem sobre inteligência emocional sim, e percebe que você é uma pessoa que gosta muito, né, dessa área de saúde mental, saúde emocional, esses pontos. Seria o sim. seguinte, a Nájila, como psicanalista, quais são os principais desafios, né, posso dizer os desafios mais comuns que você encontra em seus pacientes? Você já atuando na área da psicanálise, e qual seria as dificuldades, né, os desafios que você encontra mais comuns ali na vida dos pacientes, e você, isso aqui é um padrão de repetições, tantas pessoas afetadas com isso, quais seriam esses Uhum. desafios? Se você puder compartilhar também, né, se não for antiético Sim, sim. profissionalmente. Primeiramente, eu gosto sempre de dizer como eu cheguei na psicanálise, porque às vezes, meu Deus, tem nada a ver, a pessoa é pediatra, depois psicanalista, o que É, tem a ver uma coisa com a outra, né? é verdade. Então, então, eu fiz pediatria, e aí eu fui trabalhar com crianças, consequentemente eu trabalho com famílias, né? Conheço famílias, conheço histórias, eu já sou pediatra há mais de 10 anos. Então, são muitas famílias e histórias que passam por mim diariamente. E aí, atendendo essas crianças e adolescentes, porque pediatra atende até 19 anos, tá, gente? Tem mãe que não quer levar mais adolescente para o pediatra, porque acha, não é mais criança. Até 19 anos nós atendemos. E aí, eu via muitas crianças e adolescentes nessa minha jornada, né, de mais de 10 anos, com problemas de saúde mental, né, depressão, ansiedade, dentre outros transtornos de saúde mental. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, não, eu vou me especializar para ajudar essas crianças e adolescentes. Aí eu fiz uma pós-graduação em saúde mental infanto-juvenil, que foram 2 anos. Quando eu terminei, continuei ajudando, tratando, muitas vezes precisando medicar essas crianças, encaminhando para terapia. E aí me bateu aquele, falou assim, meu Deus, o que que eu posso fazer para ajudar? Né? O que que eu posso fazer a mais? O que que eu posso agregar nos meus atendimentos para ajudar essas crianças e adolescentes? E aí eu conheci a psicanálise, né? Psicanálise, para quem não sabe, é uma abordagem terapêutica. Então, a gente tem, por exemplo, tem a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de exposição, são terapias, abordagens diferentes, né, para os transtornos de saúde mental. E dentre elas, nós temos a psicanálise, que não é exclusiva do psicólogo. Médico, outros profissionais podem é, fazer aí a especialização em psicanálise. Né? Caso ou a especialização ou curso, se ainda não tem nenhum curso superior. E aí eu fiz a psicanálise e aí eu me apaixonei por quê? Porque a psicanálise ela vai lá no profundo da alma do ser, do daquele indivíduo. Né? E aí quando eu fui fazer a pesquisa das instituições para fazer a especialização em psicanálise, eu conheci uma instituição cristã. Aí eu falei assim, vou fazer essa especialização nesse instituto cristão. E aí eu comecei. E lá a gente faz atendimentos, depois de um tempo de teoria e tudo, a gente faz atendimentos práticos, né, que é como se fosse o nosso estágio, faz atendimentos online, de diversas pessoas do país, inclusive até fora do país, que brasileiros que moram fora, se inscrevem nas terapias gratuitas e a gente atende os estudantes, nós atendemos. E aí, 90%, 95% desses atendimentos eram de pessoas cristãs.
E eu já tinha uma ideia, né? Já tinha uma ideia que cristão tinha problema também de saúde mental, tinha adoecimento mental. Mas quando eu fiz esse curso, eu fiquei assim abismada tanto de pessoas cristãs doentes emocionalmente. E me bateu essa vontade de ajudar os cristãos também, né? Então, essa minha especialização hoje, eu atendo mais a pessoas cristãs, adultos mesmo, sem ser crianças e adolescentes. Só que eu entendi que quando eu trato os adultos, eu também, consequentemente, eu estou refletindo nas crianças e adolescentes. Porque a maioria dos transtornos mentais de saúde das crianças e dos adolescentes decorre de pais machucados, feridos, magoados, que não perdoam, com depressão, ansiedade. Então, eles são reflexo de pais doentes. Então, eu entendi que quando eu trato os pais, quando eu faço terapia ali com adultos, com pais, mães e pais, que são mães e pais também, de alguma forma eu estou ajudando também essas crianças, adolescentes, porque são pais que vão sair curados, restaurados, vai sair da depressão, vai sair desse quadro de ansiedade intensa e, consequentemente, isso vai refletir na vida das crianças e adolescentes. E aí eu comecei a atender nesse público cristão, principalmente, já que é um instituto cristão, e a gente viu muitos desafios, muitos. O primeiro é o Aí tabu. Ai, antes de entrar nos desafios, eu achei interessante, porque eu não sei se é uma expressão correta, mas é basicamente se mexer no ninho de cobra. E aí eu acredito que isso é resultado de crenças limitantes, espiritualidade exagerada, esse padrão bíblico, porque as pessoas, no modo comum, elas já são resistentes a buscar ajuda porque associam problema depressivo, problema de ansiedade, saúde mental, à loucura, né? Doido, é é. doido, né? Associam, não É, sei porquê, mas associam. E aí na igreja, né, muitos cristãos, pais, eles assim, eles jamais querem admitir, por exemplo, que precisam de uma ajuda de um profissional. Não, mas Deus vai curar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Eu creio perfeitamente que Deus pode fazer. Eu sim, já consegui ajudar muitas pessoas depressivas, já passei também por essas situações. Só que o papel profissional é importante. E essa informação que você traz, queria deixar isso bem claro para os nossos ouvintes, para o público Bíblia Aberta e para quem vai assistir o conteúdo, é que na igreja é um local, né, onde nós temos muitas pessoas doentes com problemas emocionais, muitas pessoas com tá. problemas emocionais que estão escondidas debaixo da religiosidade, não vou dizer nem o escudo da fé, mas debaixo de uma religiosidade que não sofrem sozinha, sofre a pessoa, né, sofre os familiares, sofre os amigos e às vezes até a própria igreja, a congregação em si, a comunidade, sofre essas consequências sem saber o que fazer, sem saber como Uhum. proceder, porque se recusam de maneira humanamente falando, a admitir que a pessoa precisa de uma ajuda de um profissional porque associa a demônio, associa a loucura, associa isso e aquilo. E quando você traz uma informação, porque aqui não é uma informação de um teólogo, não é informação de um pastor, não é informação de uma pessoa do contexto eclesiástico, no sentido de cargos e funções, mas uma profissional. Você disse que no seu Uhum. estágio, né, atuou Sim. especificamente com o público cristão e o número de pessoas que procuram essa ajuda, graças a Deus, que procuram essa ajuda, e aliás, eu não sei se aconteceu no teu estágio, mas é uma coisa que a gente sabe, devido a informações, que muitos cristãos que procuram esses recursos são pessoas decepcionadas, não vou dizer com a fé, não vou dizer Uhum. decepcionadas com Deus, mas decepcionadas com a liderança, decepcionadas com os irmãos, decepcionada com a denominação, para não usar a palavra igreja, para não usar a palavra fé, porque Sim, elas entendem que sim. Deus não tem culpa nisso, mas elas atribuem a Deus, porque eu não entendo como é que Deus permite isso, e na verdade Deus não tem nenhuma parte nesse processo, deixando isso bem claro. E esse ponto é importante, Nájila, porque aqui, nesse momento agora, a gente pode conscientizar muitas pessoas que estão Uhum. sofrendo assim, tá? Nós estamos até desenvolvendo um projeto para isso, em breve a gente vai lançar Então, aqui no canal Bíblia Aberta um projeto, vamos chamar a Cura da Alma. A gente está com essa ideia, vai ajudar muitas pessoas, mas ouvindo de um uhum. profissional isso é interessante, né? Interessante as pessoas Sim, saberem disso, que o público cristão, o povo da fé,
povo da oração, povo da palavra, é um povo que sofre emocionalmente e precisa de É, ajuda e cura. E você é uma prova disso, de ter ajudado e continua ajudando pessoas nessa situação. Então, você pode continuar os sim, desafios aí para a gente conhecer um pouco. sim, e como eu disse, eu já sabia, claro, que tinha pessoas cristãs adoecidas emocionalmente, mas quando eu fiz esse curso lá, que a gente tem um estágio, e a gente faz discussões de casos clínicos, então pegam, às vezes não sou eu que atendo, mas é um colega que atende, a gente vai fazer discussão, gente, 95% sendo bem legal, se não for 100%, né? Mas sempre tem um ou outro que não é cristão. Mas assim, 95% eram cristãos. E eu fiquei assim, abismada, como diz o popular, chocada, né, com tudo isso, com esse número alarmante. E o primeiro desafio é esse, conscientização que a gente não tem ainda de forma intensiva na igreja. E por não ter essa conscientização de forma intensiva, os nossos irmãos, né, eles acabam perecendo, eles ficam com medo de falar para a liderança, né? Eles ficam receosos, eles se culpam, porque acham que é porque está com pouca fé. Então, a gente, nesses atendimentos que a gente teve lá, então, assim, a gente, às vezes, dá vontade, até a gente dá vontade de chorar, porque as histórias eram as mais terríveis possíveis, incluindo dentro da igreja, né? Então, não tinha coragem de falar com o líder, com os pastores, ou já tinha falado, e aí não tinha recebido apoio, assim, né, de ajuda, às vezes era criticado, enfim. Então, o primeiro desafio é esse, é aumentar, né, ou falta ainda essa conscientização por parte da igreja, né? Essa É, conscientização né? Para conscientizar os irmãos, né, da fé, que isso também é possível que aconteça neles. E muitas vezes, professor, essas pessoas, elas se convertem a Cristo e já vêm com esse trauma, né, esses traumas da infância, adolescência, essas mágoas, já vem com ansiedade, né, de quando se converteu e acredita que eu estou em Cristo agora, eu vou ser diferente. E pode ser diferente sim, e vai ser diferente sim. Mas às vezes a gente precisa de ajuda para isso. Às vezes a gente não consegue verdade. sozinho, mesmo se dedicando ali à palavra, mesmo, né, conhecendo Deus de forma mais profunda, mas às vezes a gente precisa de ajuda. E um desafio muito grande é esse, é conscientizar os cristãos que eles podem sim ter adoecimento mental, da mesma forma que tem infarto, derrame, câncer, da mesma forma que ele tem outros problemas de saúde. Nós não estamos isentos das enfermidades, né, de um modo geral. É, isso é impactante e eu espero que muitas pessoas, elas nem que vão ficar surpresas, porque a gente às vezes quer tampar o sol com a peneira, mas Sim, as pessoas que trabalham na igreja, elas sabem, as pessoas que se congregam sabem que existe um número de pessoas necessitadas emocionalmente na igreja. Como você falou, às vezes nós herdamos isso quando a gente veio para a igreja, e hoje a nova geração que já nasce na igreja herda isso dos pais, né? Os pais não foram isso. conscientizados, não foram educados, e os filhos acabam sofrendo isso, e é aquilo que a gente chama de repetição de padrões, de padrão, né? Vai acontecendo. E o lamentável é que essas pessoas são pessoas cristãs, assim, lamentável não, vou retirar essa fala, mas o triste é que essas pessoas são cristãs, são pessoas de oração, pessoas que são dedicadas, mas não entendem isso, porque foram limitadas a ter que atribuir isso a coisa do diabo, e nem sempre vai ser questão do diabo, vai ser vários Sim, fatores que contribuem para isso, e essa é uma parte muito interessante que a gente poderia trabalhar, né? Temos procurado fazer isso no canal, e aí com esse projeto que em breve a gente vai lançar, é a cura da alma, a gente vai ajudar as pessoas, a gente vai estar desenvolvendo todo um projeto para isso, que eu acredito que vai ajudar muito. Agora eu sim, quero falar um pouco, falamos um pouco da Nájila psicanalista, eu queria falar um pouco aí da Nájila pediatra. A Nájila pediatra, há mais de 10 anos nessa experiência, né? Mais de 10 anos cuidando aí de criança, e eu queria perguntar basicamente a Nájila pediatra, né? Quais seria, né? Assim, quais seriam as dicas que você poderia
não vou falar das dicas agora, eu quero falar primeiro quais são as maiores preocupações que você vê entre os pais em relação ao cuidar dos filhos, né? A Nájila Uhum, é pediatra, que cuida de criança, como é que você poderia ver essa maior preocupação em relação aos pais para cuidar de crianças que acabam levando crianças para você em diversas situações? Quais seriam? Como é que você vê isso? Como é que você poderia evidenciar as preocupações que serviram de alerta para os pais? Acho que essa é a pergunta mais interessante. uhum. Então, quando a gente vai para o atendimento de crianças e adolescentes, a gente vê uma preocupação muito intensa com a parte física, né? Uma preocupação intensa com adoecimento, mesmo físico, com as diversas enfermidades aí que a gente tem hoje, né? Inclusive, às vezes, quando eu vejo, atendo que a avó está presente, ela, mas na minha época não era assim, mas na sua época não tinha tanta doença como tem hoje, né? Então, o mundo mudou mesmo, né? Então, as preocupações, elas aumentaram, as doenças surgiram, né? O Covid mesmo aí não tinha Covid, né? Da forma que veio aí com tudo, com a forma de pandemia. Então, assim, as coisas, elas realmente vão piorando, as doenças vão aumentando, os vírus vão surgindo. E a preocupação que eu vejo mais intensa com relação aos pais é com relação ao adoecimento físico mesmo dessas crianças, né? O adoecimento, crianças que podem evoluir com alguma gravidade, né? Já pode acontecer mesmo de fato. E basicamente essa é a preocupação maior, né? Claro que existe outros pormenores, mas uma coisa que eu vejo que também falta às vezes, eu acredito que é pelo sistema de saúde mesmo como um todo, mas falta aquela consulta mais preventiva, né, que a gente não vê mais hoje. Antigamente existia o médico da família, que era aquele médico que era médico da mãe, do pai, da criança, todo mundo, né? ia em casa, mudou muito, claro, o cenário, mas a gente não tem mais essa forma preventiva. Então, você vê que até um ano ali, os pais levam muito a criança, porque realmente a criança é mais sensível, mais frágil e tudo, então leva todo mês, a cada 2 meses. Passou de um ano, pronto, parece que a criança está independente, está com a imunidade lá em cima, e não é bem assim. E aí só procura, às vezes, né? Muitas vezes, quando a criança está em adoecimento mesmo físico, né? Então, eu acho que é uma coisa que é importante a gente pontuar por isso, porque eu não vejo mais tanto essa preocupação com a prevenção, né? Com a prevenção de doenças. Mas uma outra preocupação que eu vejo muito é porque a gente tem muita informação hoje. Então, tem muitos pediatras falando nas redes sociais, né? Pediatras confiáveis e outros nem tanto, muitos charlatões. E, às vezes, os pais se apegam àquelas informações, querem fazer, né? Lógico, quando é uma prática que é recomendada, que é cientificamente comprovada, ok, acho que a gente deve procurar fazer, mas é muita informação que a gente tem, e acaba que os pais não conseguem filtrar, selecionar, porque até para eles é difícil saber quem é sério, quem não é sério, por uma rede social, muitas vezes, né? Então, acaba que também eles trazem essas preocupações de tanta informação que eles veem. Ah, surgiu uma coisa nova aí, já ficam desesperados. Será que é isso mesmo? Será que você vai pegar meu filho, vai pegar? Será que você vai acometer ele? Né? Então, a gente também tem muito isso hoje, né? É uma preocupação que a gente vê bastante. Tem uma, tem uma coisa que você falou que é interessante, que eu também não sabia, né, e a gente estuda muito, né, procura estar sempre atualizado, é que uma criança, um jovem, uma criança, ele precisa de um pediatra até os 19 anos. A minha mentalidade era até os 7 anos. Para mim, depois Não. dos 7, já estava livre, porque na minha cultura de ensinamento, eu fui ensinado que uma criança vai adoecendo até os 5 anos, depois dos 5 anos ela tem uma empinada de estágio de sadia, e a partir dali já não precisa mais de médico. E aí eu Não. desenvolvi essa crença limitante que a partir dos 7 aí, mesmo que te vira aí. Você falou que até os 19, né, precisa de acompanhamento, e isso é importante os pais saberem, porque acredito que muitos pais também não sabem disso, né, e isso é É, um problema sério que deve ser. Eu não sabia, né? Eu não sabia até 19 é, anos. Poxa, eu não sabia. é. Isso é bom que muitos pais Claro, saibam, possam saber. é, E aí, Nájila, é claro, à interessante, medida que a criança sim,
Claro que à medida que a criança vai crescendo, essas consultas vão se tornando menos frequentes. Então, por exemplo, um bebê até 1 ano, ele vai todo mês para o pediatra, pelo menos deveria ir todo mês. Aí depois, por exemplo, com 6 anos, 7 anos, vai uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, ou só quando adoece. Então, vai diminuindo. O adolescente, pelo menos uma vez no ano, fazer o check-up, fazer a avaliação clínica, né? Então, vai diminuindo a visita ao pediatra, mas a gente atende até 19 anos, sim. Nesse caso aí também tem outra coisa que é importante a gente pontuar, é a questão do estado de saúde da criança, né? O estado da saúde Isso, da criança, tipo, se isso, for uma criança sadia, então é um procedimento. Se não for uma criança sadia, isso, outro procedimento. Então é exatamente. relativo essa Uhum. situação, vai ser muito Isso. relativo. Tudo isso, Muito tudo bom. isso vai influenciar. Uhum. É. E aí, Nájila, você atende muitas crianças por dia, né? Você tem muitos clientes crianças. Uma coisa também que eu Sim, vi que é importante pontuar aqui é que seus seguidores lá no Instagram sempre elogiam o seu trabalho como pediatra. Isso faz a gente acreditar que você é uma pediatra dentro dos padrões da ética responsável, que presta um bom trabalho. sim, Por isso que os pais estão lá sempre elogiando. E em contrapartida a isso, né, usando isso, na verdade, sabendo disso, quais seriam os conselhos, né, que você, como pediatra, daria para os pais que desejam criar os filhos em um ambiente sadio? Que a gente sabe que muitos, se estudando essa questão de filhos ultimamente, eu consegui algumas informações que eu achei interessante, que até os 13 anos é o período de formação de uma criança onde os pais mais podem atuar. E aí, se o sim. pai quiser ajudar um filho, ele tem até os 13 anos, depois dos 13 anos, ali já vai ser o filho, apesar de ser um adolescente, mas ele vai precisar lidar com aquelas emoções, até porque ele vai entrar numa fase que ele não vai estar muito seguindo orientação, ele vai pensar, não, eu sou o cara, eu resolvo é do meu jeito, aquilo. Então, até os 13 anos é quando você tem uma autoridade atuante, né, Sim. na vida emocional dele. Passando essa idade aí, já, os pais que não sabem vão saber disso, que já vai ter um protocolo diferente para você trabalhar a partir dos 13 anos. Né? E uma coisa muito bacana que Uhum. eu não sabia, que estou estudando e Sim. aprendendo agora recente. Então, Muito com base bem. nisso, né, quais seriam os conselhos que você daria para que os pais possam ter um ambiente sadio para esses filhos, para que tanto, não só a questão física de saúde, mas emocional, eles possam ser crianças de verdade felizes? Quais seriam as Pois dicas? é. Uma coisa interessante que o senhor falou é sobre essa faixa de idade, que até 13 anos você está formando, né, o caráter e personalidade daquele indivíduo. Depois dos 13 já está formado, né? Então, assim, você vai poder atuar, mas vai ser mais difícil a mudança, não é impossível, claro, porque nós somos seres humanos, o cérebro ainda está em formação mesmo depois dos 13, ainda está em desenvolvimento, mas é mais difícil, dá mais trabalho, então, eu digo logo de antemão, antes de dar mesmo os conselhos, é que, assim, pais, não percam tempo, né? Não percam tempo. Achar que, vou deixar passar, vou deixar seguir, e quando crescer resolve. Não resolve, não resolve. O que é ruim tende a piorar, né, com o tempo. Então, por exemplo, um exemplo que eu vou dizer assim, dormir na cama dos pais. Gente, isso, os pais que estão me ouvindo aqui, isso é um problema muito sério. Criança não pode dormir na cama dos pais por N motivos, desde problemas físicos a problemas emocionais, tá? Não pode. Claro que tem aquela faixa de idade, onde é muito bebezinho, que dorme no quarto, mas a gente orienta que seja no berço da criança, né? Mas no mesmo quarto, mas no bercinho dela. Mas depois, a criança ela tem que passar para a cama dela, para o quarto dela. Né? Isso vai ser um processo, claro, gradativo. E aí tem crianças, 10 anos, dormindo com pai e mãe. E a gente orienta, né? E, não, mas quando cresce, ali na adolescência melhora. Não melhora. O que é ruim, quando cresce, piora. E se você começa a fazer a intervenção cedo, é mais fácil, dá menos trabalho, a criança ela responde de forma mais rápida ao seu ensino, à sua intervenção. Depois que cresce, é mais difícil, porque a personalidade está formada, o caráter está formado, então a criança ela já tem
como você mesmo falou, já acha dona de si mesmo, já acha que consegue fazer tudo só, que não precisa de mais ninguém, né? Então, vai dar mais trabalho, às vezes se torna rebelde, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o que a gente orienta, por exemplo, o que eu oriento nas consultas e o que eu oriento nas redes sociais, ela é baseada em evidência científica, tanto para as coisas físicas quanto para as emoções, para o emocional. E trago também, claro, que eu nunca me desvinculo, claro que eu não atendo só pessoas cristãs, mas eu tento também sempre incluir ali na minha profissão. Tento não, ela sempre está presente, né, nesses ensinamentos, porque são ensinamentos milenários de sabedoria, né? E aí, dentro desses conselhos, o que que eu oriento aos pais? Primeiro, que eles se resolvam emocionalmente. Porque pais feridos, pais machucados, pais que trazem ensinamentos errados lá da infância, adolescência, de gerações, eles precisam se tratar, ser curados, para que os filhos, né, para que eles não passem isso para os filhos. E é por isso que quando eu fiz a psicanálise, que eu queria ajudar a criança e adolescente, depois eu entendi que quando a gente ajuda ali no processo de cura dos adultos, né, que são mães, que são pais, eles automaticamente vão ajudar na cura dos filhos também, né? Então, o primeiro ponto é esse. Se você ainda não é pai, se você ainda não é mãe, já de agora, antes de ser mãe, antes de ser pai, se você pretende ser, agora você se cure, procure ajuda, se trate dos seus traumas, faça processo de autoconhecimento, né, em que você não, lá na frente, não transmita, né, as coisas erradas que você aprendeu. Claro que não foi de forma intencional, a gente entende que os nossos pais, as gerações anteriores, eles não tinham tanto conhecimento, não tinham conhecimento, muitos, né, do que a gente tem hoje. Então, eles fizeram o melhor que eles podiam, mas erraram em muitos pontos. Então, a gente precisa hoje, alguém precisa dizer, eu quero fazer diferente. E aí, buscar isso. Então, esse é o primeiro ponto, é se curar, se tratar. Muito bom. Muito boa dica, porque os pais curados, filhos curados, né? Pais sadios, Exatamente. filhos sadios. Então, a principal dica Exatamente. que você daria seria para os pais cuidarem de si mesmos, para depois cuidarem Exato. dos filhos. Nós já Exatamente. falamos aqui, né, a respeito da sua vida cristã, casamento, Uhum. né, saúde mental abordando sua área de formação de psicanalista, dica para os pais, abordando aí a questão terapêutica. Falamos um pouquinho da sua vida de teóloga, mas eu quero me aprofundar um pouco mais nessa parte, né? Você é estudante de teologia, né? Falando que você é estudante de Sim. teologia, tem formação teológica, e também a gente tem a honra e o privilégio de ter você como membro da imersão bíblica Bereanos, né? Algumas pessoas me perguntam por que Bereanos, porque lá em Bereia eram descrentes aprenderam a examinar a Bíblia. Quem pregava lá não era o Fábio Pereira, quem pregava era Paulo. E mesmo É, assim, eles deixavam ver se esse cara aqui está certo, né? Chegava em casa, eles iam consultar, iam analisar de fato se estavam mesmo de acordo com o que dizia ali o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época. Dentro sim. dessa, né, primeiro eu quero agradecer agradecer a você e a Deus, né, assim, pelo privilégio de ter você na imersão bíblica, é muito bom. E muito bom quando você instiga mesmo não querendo, não, eu quero saber, quero Uhum. saber. Isso é uma forma de aprendizado para mim. E assim, eu gosto muito dos que ficam me perguntando, porque a gente vai aprendendo muito. Eu costumo dizer, e é uma coisa que é verdadeira, eu aprendo mais quando eu ensino do que quando eu estudo. Sim. Porque quando eu Uhum. estudo, por mais que você seja dedicado, você está numa zona de conforto. Ah, se não aprender Uhum. agora, eu vou. Agora, quando você ensina, não. Você não tem zona de conforto. Acaba tá ali, eu quero a resposta. E no mundo de É, hoje, a gente dá uma resposta, é muito fácil ali no Google, no YouTube, ligar para alguém, rapaz, isso aqui me disseram assim, isso aqui é assim mesmo. O rei, é quando ele pergunta verdade. para quem não sabe, né? Para quem não sabe, diz, não, É. rapaz, aí bagunça o negócio, mas para quem sabe, isso é interessante. Certo. E aí, dentro desse contexto, eu queria perguntar para você, né, o que te motivou a estudar teologia? Nós já sabemos o que te Uhum. motivou, né, a estudar a Bíblia, você foi estudar a Bíblia por uma questão de atuação do Espírito Santo. Estudar teologia é estudar Deus. Então, estudar a Bíblia é uma certa forma de estudar Deus, mas você
segue um roteiro da Bíblia. Estudar teologia é estudar sobre Deus, tá? E aí você vai usar várias ferramentas, né? Tem a Bíblia, aí tem curso, tem mentorias. Então, quando eu falo de estudar teologia, eu falo de diversas ferramentas que podem ser usadas em busca do conhecimento de Deus. Então, o que te Uhum. motivou a estudar teologia? Então, o que motivou foi realmente esse querer mais, né? Conhecer mais de Deus de uma forma mais organizada, né? Que é a teologia. Então, como eu comecei a ler a palavra, ter esse momento com o Senhor, né, fiz esse curso de devocional que me ajudou nesse início, nesse pontapé aí para eu me manter mais constante. E aí eu fui, mas só que assim, gente, a Bíblia não é um livro fácil para quem não tem conhecimento assim. Por exemplo, eu vim de um lar que não era cristão, então a gente não sabe ler Bíblia, a gente não sabia por onde. Eu mesmo, apesar de ter tido esse impulso aí do curso, desse curso que eu fiz, de 7 dias, mas assim, a gente fica meio perdido, não sabe por onde começar, não sabe que Bíblia ler, fica meio perdido e tal. E aí, a gente lendo, muita coisa eu não entendia, e aí eu falei, não, eu preciso aprender mais, de uma forma mais organizada, com pessoas que saibam, né? Pessoas que com certeza sabem mais que eu, bem mais que eu. Aí eu falei assim, aí nesse ano, foi ano passado, né? No início do ano passado, a minha prima aqui também é cristã e já tinha feito o curso de teologia, já tinha começado o curso de teologia, ela mandou um postzinho do curso de teologia que ia começar de novo ano passado, né? Aqui na minha cidade. E aí, gente, foi aí que eu conheci o professor, por isso que eu chamei de professor, porque ele é meu professor de teologia. E aí eu falei assim, acho que eu vou fazer, né? Era 2 vezes na semana à noite. Eu falei assim, acho que dá para mim, acho que vou fazer. E aí eu me inscrevi, eu e meu esposo, a gente se inscreveu, começou o curso de teologia por isso, para querer mais conhecimento de forma mais correta, mais organizada, né? Da Bíblia e da palavra de Deus. Foi isso realmente que motivou. E aí a gente se inscreveu e eu terminei já o curso básico de teologia, né? Muito bom. E aí foi lá no curso que se encontrou um professor doido lá, botando pressão nos alunos lá para ministrar. Eu lembro que eu ministrei várias aulas lá, também várias disciplinas. E aí foi muito bacana porque era uma turma bem atuante, né? Eu gostei da turma de Caxias porque é uma turma bem atuante. E aí também, assim, não houve muita dificuldade. Porque tem lugar que a gente Sim. vai, a gente sabe que não pode, tem que limitar, né? Não pode ensinar muita coisa. Uhum. A gente deu para ver que em Caxias era uma turma que dava para a gente puxar um pouco mais. E aí de cara eu percebi logo que você era o perfil de aluna detetive, né? Tá sempre instigando, quer É, saber mais. Aí disse, rapaz, isso aqui, se é. ficava vacilar, para tomar conta da sala, que é bom estar vivo. Muito bom. E aí, Nájila, assim, você falou, né, da porquês da teologia, é interessante, porque assim, ó, isso eu quero pontuar para as pessoas entenderem. O devocional, ele vai te ensinar a não interpretar a Bíblia. O devocional, ele vai te ensinar a você desenvolver uma comunhão com Deus e vai te dar ali orientações bíblicas. Só que essa orientação bíblica desenvolve essa comunhão, mas não te proporciona conhecimento de Deus. Aí Uhum. você vai adquirir um relacionamento, vai ter experiências com Deus de uma vida de oração espiritual e isso e isso. Isso é um bom e fundamental, por isso que os devocionais precisam existir. Inclusive, muitas pessoas me cobram muito para escrever um livro sobre devocional, mas eu ainda não achei Uhum. o time desse negócio para escrever, tempo Uhum. adequado. E aí, quando a gente estuda teologia, a gente não aprende também muito a interpretar a Bíblia, porque dentro da teologia, dependendo do nível que você faz, tem uma disciplina chamada exegese, tem a hermenêutica, mas Uhum. elas trazem uma noção. Então, estudar teologia é querer saber mais sobre Deus, é conhecer Deus Sim. de uma forma bíblica e teórica, né? Se a pessoa quer se aprofundar e interpretar texto, tem que fazer algo específico de hermenêutica, exegese, para adquirir esse conhecimento. Isso é importante, porque as pessoas pensam, vou fazer um curso de teologia, vou saber de tudo. Não. Eu fiz um curso devocional, não. Você vai se aprofundar naquela área. Mas conhecer Sim. a Bíblia é uma coisa bem abrangente e precisa de muita coisa. Falando nisso, eu falei que você, né, é membro do Imersão Bíblica,
Em relação à imersão bíblica, como a imersão bíblica tem impactado a sua vida e a sua fé? Pergunta bem Pois direta. é. Ó, cuidado É. com o que vai dizer, viu? Tô brincando, fica à vontade. Mas antes de responder essa pergunta, eu quero dizer o seguinte, gente, todo mundo que é cristão, faça um curso de teologia. Faça um curso de teologia. Não é só teologia, não é só para pastor, não é só para É. liderança. Às vezes é para todo mundo, teologia é para todo mundo. E a gente conhece de forma mais detalhada, conhece mesmo, mas de forma mais profunda, né? A gente sabe responder, defender a nossa fé de forma mais objetiva, clara. Então, todo mundo deveria, todo mundo que é cristão, né, que crê, precisaria, deveria fazer teologia. Não, não, você, Aí não já quero ser que, professor, não quero ser é, teólogo, é para você, para o seu conhecimento, né? Eu já acho que que todo você mundo está deveria fazer. recomendando, viu? Já que você está recomendando, é você diz assim no final da fala. Qual faço curso de teologia do Instituto Eu Bíblia já ia Aberta. dizer, eu já ia dizer. Para quem não sabe, pessoal, né, o Bíblia Aberta nós temos um Instituto Teológico com cursos online. E aí eu Exato. desafio você, em nome de Jesus, eu desafio você a achar um curso de teologia, tanto básico, médio, avançado, mais barato do que o curso do Instituto Bíblia Aberta. Tá bom? Então, eu Sim, vou é deixar a verdade. descrição aqui. E você pode fazer online. O curso do Instituto Bíblia Aberta você pode fazer online. Tem certificado, tem credencial, tem tudo. É só você Olha se aí. matricular e é uma bênção em É, nome de Jesus. Continua, Nath. exatamente. Exatamente. E assim, às vezes as pessoas, quando estão corridas, às vezes não tem tempo de ir lá presencial, mas tem os cursos online, né? Claro, você tem que ter uma disciplina para isso, né? Assim, disciplina no sentido de né, assistir, dedicar um dia, umas horinhas do dia para estudar e tudo. Mas é maravilhoso também o curso online. E para quem não tem tempo, melhor ainda, porque a pessoa não sai de casa no tempo que tem e consegue aí conhecer a palavra e com o nosso mestre aí que sabe muito da palavra de Deus. E aí, Aí, voltando, rapidinho, aí volta, eu quero só, tipo assim, no Instituto Bíblia Aberta não tem como o cara me enrolar. Não tem. Por pronto, quê? olha aí. Eu pretendo disponibilizar aulas gravadas. A gente não tem aula gravadas lá, tem apostila. Então, cada Uhum. matéria tem a apostila, que o cara vai ler e vai responder a prova. Ou seja, ele não consegue avançar para a próxima matéria se não passar na prova. E Certíssimo. aí, faço ele ler o conteúdo, né? Tem que ler o material para responder a prova. Então, ele pode dizer, não, Sim. não vou fazer a prova para a próxima matéria. Ele pode ir, só que no final ele não consegue a nota final para ter o certificado. Então, Olha aí. ele é obrigado a ler o conteúdo, certo? Ele é obrigado a ler o conteúdo. E aí eu estou com uma ideia assim, Nájila. Vamos supor, na primeira disciplina do curso básico, educação cristã. Aí eu já tenho a apostila Uhum. lá e a prova é baseada na apostila. E eu quero gravar um conteúdo sobre a educação cristã que não seja o mesmo da Sim. apostila, mas que já Entendi. vai Um ser outro complemento, né? conteúdo, isso, um complemento, trazendo outras informações para somar o conhecimento. Então, ele vai ter Uhum. que estudar a apostila para poder fazer a prova, e ainda vai ter conhecimentos adicionais, eu fazendo exposição do conteúdo. Então, eu já preparei todo o conteúdo, falta só gravar, vai ser muito bacana. Mas Que vamos lá, maravilha. continue. Então, e aí, gente, às vezes não, o que eu gosto sempre de dizer? Tudo que a gente quer conhecer, tudo que a gente quer aprender, tudo que a gente quer melhorar, a gente precisa estudar, a gente precisa de conhecimento. A gente ainda não teve a nossa avó, bisavó, até nossos pais mesmos, eles não tinham esse conhecimento à disposição que a gente tem hoje. Então, hoje tem muita gente falando de educação de filhos, tem muita gente séria, né? Gente que realmente segue os princípios. Tem muita gente falando de casamento, tem muita gente falando de tantos assuntos. E aí a gente precisa conhecer. A gente só, como diz, a verdade liberta, né? Então, se eu quero, por exemplo, eu quero um casamento feliz, saudável, que seria até uma dica, né, daquilo que eu falei, do esforço. Às vezes a gente precisa estudar sobre aquilo, ler livros sobre casamentos saudáveis, né, procurar cursos onde alguém que restaurou o casamento de forma com os princípios e tudo, ensina você a fazer. Às vezes vai ser mais fácil para você do que você fazer sozinha aquilo, né? Então é importante conhecimento. Ah, eu quero saber
como eu posso educar meu filho emocionalmente saudável. Então, vamos buscar conhecimento. Como é o desenvolvimento infantil? Como se desenvolve o desenvolvimento emocional da criança? Até que idade você forma o caráter? Até que idade você forma a personalidade? O que eu posso fazer de intervenção, né, nessas faixas de idade? E tudo isso você não nasce sabendo. Ninguém aqui nasce sabendo. A gente só vai aprender com conhecimento, buscando. E a gente pode buscar através de livros, de cursos, de pessoas que trabalham naquela área, que falam sobre isso, que têm mais conhecimento do que a gente, né? E aí, voltando aqui para a parte da teologia, do estudo, de conhecer a Deus de maneira mais profunda, entra a teologia e entra outras coisas, livros, né? E a gente agora livros, eu faço uma ressalva que quem me ensinou foi o próprio professor Fábio, que a gente tem que ter cuidado com os livros, porque às vezes eles estão aí meio que influenciados pelo pensamento de quem escreveu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os livros, mas livros seria uma forma, cursos, e dentre os cursos que eu recomendo, a gente tem os cursos aqui do professor Fábio, e que eu incluo aqui a imersão bíblica, né? Imersão bíblica Bereanos, que eu faço parte, glória a Deus por isso, e que a gente aprende muito, porque lá no curso, na imersão bíblica, a gente vê toda terça-feira um capítulo da Bíblia, às vezes não termina ele todo, não dá tempo, porque é muita coisa, ele ensina mesmo de forma mastigada, só para você engolir. Só para você engolir, e às vezes não dá tempo de terminar tudo, e tem muitos questionamentos também dos alunos nossos lá, então não dá tempo, mas ele ensina capítulo por capítulo, versículo por versículo, ensina técnicas aí de como interpretar a Bíblia de forma correta. Então, se a gente quer conhecer mais de Deus, se a gente quer saber mais da Bíblia, se a gente quer ler a Bíblia de forma correta, meu Deus, como é que eu posso ler a Bíblia? Dentro do contexto e tudo, sozinho você não vai conseguir fazer isso, dificilmente, a não ser que você tenha o dom para isso, Deus lhe deu o dom para isso, como professor. O professor, lógico que ele estudou muito, ele buscou muito, mas ele tem um dom, a gente vê que ele tem um dom, ele vai buscar resposta lá no céu, ele é transportado lá, quando a gente pergunta uma pergunta que eu acho que ninguém responderia, e rapidamente ele traz a pergunta, mas isso é um dom, isso é uma... Mas mesmo ele com dom, ele busca muito, estudou muito, fez curso aí, depois ele pode falar, mas a gente, nós meros mortais, nós precisamos estudar, buscar. A gente não sabe, vai saber isso assim, do nada. Vai cair do céu. Não cai do céu, às vezes na internet, no Google, não tem fontes confiáveis. Então, a gente precisa se aperfeiçoar e atrair os cursos, nos ajudam muito. Imersão bíblica, eu já fiz quase todos os cursos que ele já se propõe a fazer, de pregador, eu faço. Por quê? Porque eu sei que a fonte é confiável, ele sabe muito e ele ensina muito bem. O professor tem esse dom, eu falei que o dom dele é de ensinar. Ele ensina muito bem. E, gente, de verdade, os cursos são extremamente acessíveis. Acessíveis. O Imersão Bíblica, todos, altamente acessível. Só não faz mesmo quem não quer se esforçar para conhecer mais de Deus. Essa é a verdade. É interessante lá na imersão aqui, sim, para quem não sabe, a imersão é um clube de membros, onde a proposta principal é estudar a Bíblia toda, versículo por versículo. Sim, A gente vai estudando por livro. E a gente não tem pressa de terminar um versículo. Então a ideia lá não é que tem que ser um versículo por dia, tem que ter a aula no dia de terça-feira. O versículo é ele todo. E às vezes a gente fica uma aula toda numa palavra, é uma palavra que chamou a atenção, e ela amarra o bode, os cabas não, quero entender isso aí. A gente fica a aula toda amarrado em uma pergunta que foi feita. Eu lembro de uma bem interessante, foi sobre Maria, com uma coisa assim que envolvia Maria, sim. né? Aí fica a aula toda, porque eu faço questão de explicar, mostrar as referências, tudo. E também, assim, além da gente contribuir ensinando versículo por versículo, aí eu percebi uma coisa interessante na imersão. Vocês nem sabem disso, estou dizendo aqui, primeira vez eu só percebi isso e resolvi agir, porque lá na imersão, como você falou, eu entrego o conteúdo mastigado, é só para engolir, só que eu não ensino como fazer, né? Foi por isso que nós idealizamos lançar a mentoria Como Interpretar a Bíblia, e estou compartilhando alguns pontos com vocês, porque além de ter o conteúdo, vocês vão saber como chegar àquela conclusão. Então a imersão, ela tem esse propósito. Só que a gente trabalha outros temas, outros assuntos,
escatológico, bibliologia e muitos outros dentro da imersão. E fica tudo gravado e disponível lá dentro da plataforma da imersão. E aí, Nájila, uma coisa interessante, também a primeira vez que eu vou compartilhar, porque você falou, muitas pessoas me fazem essa pergunta, né? Muitas mesmo, não sei por quê. Como é que eu consigo armazenar tanta informação? Como é que eu consigo encontrar respostas Exato. rápidas, né? Muitas pessoas perguntam isso, é a primeira vez que eu vou falar isso abertamente. É claro que eu reconheço que há um dom, né? Deus me deu essa graça de ter essa capacidade, e essa capacidade, ela também resulta num grande esforço de dedicação. Por exemplo, Sim, talvez a grande diferença é que Deus me fez entender quando eu estudo qualquer conteúdo, não importa o conteúdo que eu estudo, quando qualquer pessoa estuda, ela estuda para entender, certo? Ela estuda para entender. sim, É claro que eu vou estudar, eu tenho que entender, só que eu faço algo além disso. Quando eu estudo uma coisa, eu estudo para entender e para formular o meu conceito. Então, todos os meus conceitos são formulados com base em um conteúdo que eu estudei. E aí, quando eu estudo esse conteúdo, com aquele conteúdo eu crio o meu próprio conceito e eu guardo eu memorizo esse conceito, porque quando eu lembro desse conceito, automaticamente a minha mente, aí que está uma ação divina, ela puxa aquelas informações. E eu aprendi a fazer isso, né, quando eu comecei a estudar uma técnica de memorização que é chamada de associação. Você memoriza as coisas por associação. Eu entendi, cara, se eu posso usar essa habilidade de memorizar por associação, então tudo que eu estudar, eu vou formar meu próprio conceito. E quando eu formar meu próprio conceito, eu guardo esse conceito. E aí, quando alguém me tocar naquele conceito que a minha mente, do gatilho, acusar aquele conceito, automaticamente essas informações elas serão extraídas. E isso acontece, entendeu? sim, Milagrosamente isso acontece. Então, quando a pessoa me toca um assunto, e como eu procuro fazer isso dentro da própria Bíblia, mesmo que eu não tenha estudado um assunto especificamente, mas dentro da Bíblia eu já li sobre aquilo, e aí automaticamente eu consigo puxar as informações e lembrar onde está escrito e conseguir formular esses conceitos ali, compartilhar e mostrando na Bíblia. Então, isso aparentemente quase não tem explicação, mas é basicamente isso, e realmente isso é um dom de Deus, e eu sou muito grato a Deus por isso, em nome de Jesus. Nájila, nós estamos aqui há 1 hora e meia gravando esse podcast, certo? Eu quero te agradecer por sempre apoiar o canal Bíblia Aberta, apoiar o nosso sim. trabalho, por contribuir também, você contribui participando, como está aqui no podcast, né? Sugerindo ideias, por exemplo, a ideia do evangelismo virtual no perfil no Instagram, você sugeriu, que a gente tem Uhum. desenvolvido e alcançado muitas pessoas com aqueles versículos Verdade, é todo verdade. dia, Eu dá vejo que trabalho, tem muitos eu vejo que tem muitos encaminhamentos lá quando eu vou repostar no muitos. story, tem É, muitos de 70 e poucos é, encaminhamentos. Muito e bom. aí, assim, o perfil ainda não tem muitos seguidores, né, mas tem Sim, crescido muito, tem cento e pouco, mas tem em torno de 7.000 contas alcançadas. Então, muitas pessoas elas vão que lá ver bom. o conteúdo e esse é o principal objetivo, é alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Ele foi uma Sim. ideia que você deu, que a gente executou e outras também. E aí eu quero te agradecer a Nájila Pessoa, a Nájila cristã, a Nájila teóloga, a Nájila psicanalista e a Nájila pediatra. É muita formação na Isso. pessoa só. Eu vou estar sempre aí contribuindo aqui no canal Bíblia Aberta. E aí, pessoal, a Nájila tem um perfil no Instagram, a gente vai deixar aqui o Instagram dela, tem um canal no YouTube também, eu vou deixar aqui na descrição. E esse podcast também nós iremos fazer cortes por partes para os indispostos assistirem, vai ficar mais fácil, É, entendeu? E eu quero te agradecer e queria que você deixasse suas considerações finais sobre esse podcast, já deixando o convite aberto aí para outros também, onde possamos falar de outros assuntos muito bacanas, sim, tá bom? sim. Então, eu quero agradecer, eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui novamente na Bíblia Aberta. É um prazer imenso falar para o nosso público, principalmente que é o público cristão, né? E quanto mais pessoas forem alcançadas por essas orientações, a gente fica muito feliz com isso.
Eu fico muito feliz e é por isso que eu tenho minhas redes sociais. Às vezes as pessoas falam, mas cristão não é para ter rede social. Gente, se a gente usa a rede social para o mal, tem gente que usa para o mal, a gente vai usar para o bem, né? Então a gente vai usar para que a palavra de Deus seja propagada, para que as orientações, as recomendações científicas, que de fato fazem diferença na nossa vida, sejam alcançadas, né? Então, se possível, me sigam lá nas redes sociais, tirem dúvidas, eu sempre deixo caixinha lá de pergunta, então se você tiver alguma dúvida, você pode mandar lá que eu respondo, tá? E é isso, né? Agradecer ao professor por mais esse momento, por mais esse podcast aqui, que venham muitos, que se for para a gente estar falando aí de Deus, falando da palavra, falando de tudo que é bom, que venham mais podcasts, mais lives, estamos aqui à disposição. E aí, só deixando um spoiler aí para o pessoal aí, a Nájila já está convidada, pessoal, para o projeto A Cura da Alma. A gente vai reunir alguns profissionais da área, de Sim. diversas áreas, que possam somar com a gente. A gente está idealizando como vamos executar esse projeto, mas o certo é que em breve o Bíblia Aberta vai estar com um projeto aí para ajudar pessoas a curarem essa questão emocional, que herdaram, não importa a origem, a gente vai desenvolver um trabalho específico para ajudar essas pessoas, né? E a Nájila será uma das participantes atuantes desse projeto de livre Fico e espontânea feliz. pressão. Estou brincando, mas ela vai participar em nome de Jesus. E aí, pessoal, em breve a gente vai dar todas as orientações de como vai funcionar esse projeto, né? Uma coisa bem organizada, e aí a gente vai canalizar o processo de como participar. Então, mais uma vez, Nájila, obrigado, Deus abençoe, e aí Bem, futuramente nós teremos mais podcasts em nome de Jesus.